Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que sintoniza a Rádio Terra em toda a Grande São Paulo, em especial você da região oeste da Grande São Paulo. A partir de agora, você que mora em toda a região vai ficar sabendo os principais fatos que aconteceram na região nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2014, edição 284 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo o rádio na essência, interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5h02. Esses são os destaques desta sexta-feira, edição 284. Multa de João Paulo Cunha vai ser paga com sobras do valor arrecadado a Delúbio Soares. Prefeito de Osasco, Jorge Lapas, diz que o Hospital Regional tem as portas fechadas à população. Cruzamentos de Osasco ganham operação para organizar trânsito no horário de pico. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Hoje, 15 de fevereiro, é o 46º dia do ano, faltam 320 dias para acabar 2014. Entre os aniversariantes famosos, nesse nesse 14 de fevereiro, nós temos a apresentadora Marina Persson, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante um tempo, e com quem eu também me casaria com ela, quer dizer, deixar bem claro, não sei qual a opinião dela, mas eu me casaria com ela. Está fazendo aniversário também a atriz Silvia Bandeira, 1950, Silvia Bandeira, a bela, não imaginava que era tanto assim, não. E 64 anos, tá bem pra caramba. Tá fazendo aniversário também o Ratinho, o apresentador Ratinho, esse é um pouquinho mais novo, 1956, então parabéns a Marina Persson, o Ratinho e a Silvia Bandeira. Bom, são 5h02, e 5h03 agora. Como eu anunciei durante a semana inteira, hoje nós vamos bater um papo aqui. Era para ter estado conosco há 2 semanas, mas não pôde vir aqui. Está semanalmente conosco aqui falando de educação, mas hoje veio aqui para falar de política e falar da cidade de Itapevi, onde ele é vice-prefeito, Flávio Azevedo Lima. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Nós falamos semanalmente aqui, mas fizemos uma entrevista do tipo há um ano atrás, mais ou menos, né? Isso. Demorou pra vir, hein? Difícil aí. Se você me convidar, eu venho todo dia. Todo dia eu falo ligo pro... Aliás, aquele almoço lá também, já faz um ano, mais ou menos, também. Vamos passar pro jantar, então. Boa. Agora, Flávio, eu tô aqui também hoje, tá sempre conosco aqui, traz os bastidores da política de Itapevi, meu amigo, parceiro aqui no programa, Danger Soares. Boa tarde, Danger. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra. Cláudio, vice-prefeito da cidade. Boa tarde. O Danger está aqui também para fazer perguntas. O Danger que tem umas perguntas bem capciosas para você, Cláudio. Veio preparado para responder ou não? Primeiro eu queria boa tarde a você e todos os ouvintes do Jornal da Terra. Dizer que é uma honra estar aqui nesta mesa novamente prestando serviço aos seus ouvintes, à população que é do Brasil, né? Porque a Rádio Terra ela
Ela penetra em várias regiões. Um grande alcance, graças a Deus. Do país. Até um dia eu estava em São João da Serra, no Piauí, e alguém comentou que ouvira uma entrevista minha. Pela internet, então? Acho que sim. Deve ser pela internet, então. Porque lá não me consta que seja possível. Onde que é o lugar? 120 km de Teresina, São João da Serra. Piauí. Você não é de lá, não? Você é da Bahia? Não, sou baiano, do sudoeste da Bahia. Moro em São Paulo desde 1975. E veio direto para Itapevi ou não? Não, vim direto para São Paulo. Morar na região... Zona Leste ou não? Zona Leste, como a maioria dos nordestinos. Mas o meu bairro, assim, do coração, que eu trabalhava e participava de algumas atividades da colônia nordestina, é Tatuapé. Tatuapé. Especificamente Praça Silva Romero. É o chamado centrinho do Tatuapé, né? Agora, de Itapevi, só para recapitular, você está há quantos anos em Itapevi? Itapevi desde 1980. 1980? Eu moro em Itapevi. Então, eu cheguei antes do seu, então. Deixa eu ver. Cheguei antes mesmo. E você, desde que você leciona, sempre lecionou ali na região mesmo? A única cidade que eu lecionei fora de Itapevi foi o município de Cotia. Mas sempre lecionei no município de Itapevi. Quando é que antes de falar de política, Flávio, eu também vou deixar aqui à vontade, Dan, se tiver alguma pergunta pode fazer. Quando é que despertou? Porque você é político, do sindicato dos professores, militante, atuante, diretor, mas você é professor, sempre foi professor. Imagino que quando eu te pergunto, você pergunta a sua profissão, professor. Quando é que despertou a vontade de ensinar? Isso veio logo lá na infância ou não? Na verdade, quando eu era criança, eu queria ser pedreiro, né? Pedreiro, olha que legal, hein? Eu sou de uma região do estado da Bahia, onde muitas pessoas que vêm para cá, retirando do Nordeste, acabam trabalhando no setor primário da economia, servente de pedreiro, chegar a ser pedreiro. Então, a minha primeira vontade é ser pedreiro. Aí, depois eu queria ser motorista de ônibus, quando eu vim para São Paulo com 13 anos de idade. 13 anos? Aí comecei a estudar, e aí... Então a sua alfabetização se deu lá no Nordeste? Teve início lá, eu fui alfabetizado por uma tia semi-analfabeta, porque lá não tinha escola. Não, a escola tinha só na cidade, era a escola apenas do ensino fundamental, ciclo 1, da antiga primeira a quarta série. E naquela época não se falava em creche, nem ensino médio. Ensino médio é só nos municípios, nos grandes municípios das capitais, né? Aquela época, porque é mais ou menos a nossa época também, né, Jefferson? Era o quê? Primário, depois ginásio, depois... Isso, colegial. Você fala isso se falar isso aqui pra Brenda, ela sai rindo daqui, né? Porque se entrega que é tiozinho na hora, né? Os colégios eram chamados de ginásio, né? Ginásio. E agora tem um amigo que vem aqui que outro dia ousou falar em admissão ao ginásio, aí eu que enrolei de rir, porque isso aí é mais antigo ainda, né? Isso meu pai falava. Agora, ali em Itapevi, você, quando veio para Itapevi, você foi estudar onde? Que escola que você estudou ali? Eu fui estudar na escola estadual Marechal Cândido Rondon. No Rondon, tá. Uma escola do centro da cidade. E também arrumei um emprego numa metalúrgica. Então eu era metalúrgico e aluno da escola. Na Sofunge ou não? Não, na Eco, Utilidade Doméstica, empresa que fazia. O Jefferson também trabalhou lá. Porque antes disso tinha a Sofunge ainda, que também era uma das empresas... Mas Sofunge é Osasco, não era Itapevi? Não tinha Sofunge lá, não tinha? Não? É mesmo? Era a fábrica de tapete e a... Ah, tá. Como é que chamava a fábrica de tapete mesmo? Deslor. Tá? Não tinha Sofunge lá? Então, desculpa aí. E aí foi lá tinha uma empresa que tinha essa parte de fundição chamada Super Oxford, que é lá no polo industrial hoje de Ambuitá. Mas a Sofunge nunca instalou lá. E lá na metalúrgica que despertou a sua verve política, foi ali que começou? Na verdade, eu fui para Itapevi em 1980, né? Cheguei em São Paulo em 1975, em 1980 fui para Itapevi. E era aquela efervescência ainda no regime militar, né? E que eu sempre tive uma postura um pouco diferenciada dos meus amigos estudantes. Eu me despertei muito cedo, assim, pela luta dos trabalhadores. Eu morava num bairro, no Jardim Rosimeira, que não tinha água, que não tinha luz, né? Transporte sequer existia.
Então a gente saía do centro de Itapevi, descia do trem e ia a pé até a terceira gleba, a quarta gleba do Jardim Rosemary. Para pegar o Poeirinha lá. Não, ia a pé, não tinha nem ônibus. Não, mas lá pegava o Poeirinha, sim, o de Osasco lá, né? Isso. Então, fui para essa metalúrgica, né? E lá eu vi também aquela crise do emprego na década de 80, Sim. quando você tinha uma inflação de 80% ao mês. Então, a inflação corria o salário dos trabalhadores. E como era uma empresa que não era muito grande, né? E essa empresa passou por um processo de crise, então havia atraso nos pagamentos, né? Eu, com 3 meses no setor de usinagem, eu já era encarregado de um setor de tornearia e fiquei lá durante 3 anos. Participei em 82, ajudei a eleger o prefeito do MDB na época, né, que era o Silas. Silas Oliveira. Que na época tinha sublegenda, tinha 3 candidatos a prefeito pelo mesmo partido. É, né? mesmo, nem lembro, tinha 3? Tinha 3. Romeu Manfrinato e o João Caramês. Todos no mesmo partido? Todos no mesmo partido. Nossa, 55, 56, 57. Que estranho isso, né, cara? Naquela época eu votei no 55. 55 era o Silas. Era o Silas, era a sublegenda do PMDB. Mas votei no Lula para governador. Tá. Né? E acho que eu devo ter votado no Hélio Bicudo para o Senado. O Lula disputou na época com o Franco Montoro. André Franco Montoro, exatamente. Nossa, essa sublegenda eu não me lembrava disso mesmo, não. Isso não me lembrava. Eu já tinha, uns 14, 15 anos na época, devia me lembrar. Na verdade, era uma proposta ainda na época da ditadura, que era para dividir a oposição. As oposições, que na época tinha o PDS, que a antiga Arena virou PDS, e eles forçavam a barra para ter uma candidatura única, mas trabalhando para a divisão da oposição. Que o PT ainda estava surgindo, né, em 80 e 82, a primeira eleição. Então o partido ainda não tinha se formado, eram poucas cidades do Brasil, mais nas capitais, cidades onde tinha um forte movimento sindical, ou das comunidades eclesiais de base, as SEBs, né? Que o PT nasceu um pouco desse movimento, desse caldo aí do movimento social na década de 80. E só conseguiu sobreviver por conta disso, porque naquela época era a pão e água mesmo, né? Era muito complicado. Muito complicado ser oposição, né? Não, e ser estudante do PT era complicado. Eu tinha problema em casa. As pessoas achavam que eu não tinha que ir nunca para o PT, tinha que ser do PMDB, que era MDB, virou PMDB. Então a gente tinha divergências em casa. Enquanto eu apoiava o Suplicy, o pessoal apoiava o Quécia, um da minha casa. Evidente, porque o PMDB também foi uma marca, foi a resistência à ditadura. Mas os trabalhadores perceberam que não adiantava só eleger. Precisaria participar também da luta social e política. E foi a decisão de formar o Partido dos Trabalhadores. Bom, aí você começou e não parou mais. E quando é que você está no PMDB, no PT de Itapevi desde o início? Quando é que vocês conseguiram formar, montar, estabelecer o PT lá na cidade de Itapevi? Itapevi, em 82, já teve candidato a prefeito, mas apenas para formar o partido, para registrar o partido. Quem foi o candidato? Foi Eliezer João de Souza, que é presidente de honra do PT, que hoje ele faz um belíssimo trabalho social, porque ele foi ex-funcionário da Eternit e eles têm um trabalho de banimento do amianto no Brasil. Né? Então Eliezer foi o primeiro presidente e continua como presidente de honra do PT Itapevi. Aí o PT se formou, aí apenas o Firmino era vereador do PMDB eleito em 82. Mas não o Firmino agora, que está lá com o depósito. É o mesmo? É o mesmo. Nossa, então ele era muito novo. Aí muito o Firmino saiu do PMDB e se filiou ao PT. Então nós ganhamos um vereador sem ser eleito pelo PT. Nós fomos muito honrados naquela época. E ele foi uma pessoa de muita coragem, né? Que você sair da base, você ter prefeito do mesmo partido tudo na mão, né? E vir jogar fora. E vir para o PT, e não só vir para colaborar, ajudar a pagar a sede do partido, pagar a conta de água. Porque naquela época nem telefone a gente tinha, montar o diretório. Então, uma pessoa assim que a gente tem uma grande admiração por aquela coragem. A gente sempre estava junto ali. E na época, depois eu fui trabalhar na prefeitura, no governo do Silas. Né? Mas eu nunca deixei de ser do Partido dos Trabalhadores. O Silas nunca pediu para eu mudar de partido. Aí quando foi em 80, e eu já tinha uma participação ativa em 84, eu ajudei a liderar o movimento da juventude na região oeste pelas diretas já. Então eu era o indicado do governo municipal, dos movimentos sociais de Itapevi, para fazer a luta representando a juventude na região oeste, junto com alguns estudantes ligados ao MDB e ao PCdoB de Carapicuíba, Osasco,
e do MDB de São Paulo. Então nós fazíamos uma série de movimentos para aglutinar, né, a força da juventude em defesa da democracia, de eleição para presidente. E aquele movimento da Direta Já, eu participei de todos eles, né? Então ali que me despertou um pouco, né, por essa luta. Mas a gente já tinha uma luta já no início dos anos 80 no meu bairro, lutando por água, transporte, né, regularização de loteamento, porque o loteamento lá não era regularizado, você tinha apenas o contrato, você não tinha escritura. Aí eu fui para a prefeitura a convite do prefeito Silas. Aí quando foi em 87 eu fui demitido, fiz um movimento lá no sentido de reivindicação dos trabalhadores, mas eu já estava fazendo faculdade. Aí eu aproveitei e fui ser estudante, professor estudante. Fui lecionar num colégio estadual, Marechal Cândido Rondon, em 1986, se não me falha a memória. E aí eu continuei de 1986 até dezembro de 2012 como professor e diretor de sindicato de 99 até hoje. Mesmo com 4 mandatos de vereador, eu nunca saí da sala de aula, até porque dava para compatibilizar. Eu só saí agora da sala de aula por conta de que vice-prefeito você tem uma demanda maior. E eventualmente você tem que estar representando o prefeito, e eu não seria honesto de minha parte faltar na escola, faltar na sala, que eu não acho que isso não é bom. Ia prejudicar o que você mais gosta de fazer, que é ensinar, pô, né? Exatamente. E então aí você começou a dar aula na escola onde você estudou e não parou mais? Aí eu fui demitido em 87, mas eu já estava afiliado ao PT. Eu me filiei ao PT em 85, que eu militava, mas não era afiliado. Tá. Aí eu fui demitido em 87, em 88 teve eleição para prefeitos e vereadores de Itapevi, e eu fui eleito já em 88. Ah, é? Com 8 anos de Itapevi eu já era vereador, então eu tinha 25 anos, né? Aí eu me elegi vereador, o segundo mais votado. Quem foi o mais votado? O mais votado foi o João Ferreira do Monte, com 15 votos. Até brinco com ele que o voto que ele teve a mais do que eu é que foi impugnado uma urna no meu bairro, onde eu teria ali com certeza uns 40 votos. Então eu falei, porra, João, você foi salvo aí, mas não tem problema, você é um grande companheiro. Qual era o total de votos? Naquela época eu tive 485 votos. E o João do Monte foi 500 votos. Eu sei que foi uma diferença de 15 votos aí, mais votado. E eu era, na época, um dos vereadores mais novos também. Foi a primeira campanha sua, Flávio? A primeira campanha como candidato foi em 88. Muito bem votada, né? Porque naquela época... Foi o segundo mais votado, 585 votos, não era pouca coisa. Naquele tempo, o coeficiente eleitoral, né, era muito voto, né? E naquela época também tinha um fator importante, né? As pessoas votavam em pessoas, né? Não era aquele voto ou no partido, mas não era aquele voto como hoje, o voto muito fisiológico, tal. Então era o voto que acreditava. Tanto é que no dia da eleição, eu não tinha comentado com ninguém, fazia fila na porta da minha casa, de jovens, senhoras, que a gente tinha um trabalho social importante, pegando meu material para poder votar. E naquela época não é como hoje, né? Então a gente fazia material na cartolina, cortava a cartolina em cartãozinho e colocava o nome, que naquela época você votava no nome, não era no número. Né? E aí várias pessoas, aí a gente conseguia também aquelas folhas de impressora contínua da antiga impressora Mônica, né? Então eu peguei um pouco daquele material, levei na gráfica e o cara imprimiu do outro lado. Um lado era tudo riscado, do outro lado era branco. Aí eu fiz as cédulas que a gente distribuiu no dia da eleição. Era muito difícil, mas era muito gratificante, porque era um voto mais consciente, entendeu? Era um voto mais consciente. Eu não estou dizendo que hoje não seja, mas hoje, infelizmente, com o modelo político do Brasil, grande parte dos candidatos são candidaturas compradas, né? São votos comprados. Então, enquanto não houver uma reforma política no Brasil, a coisa vai cada vez ficando pior para candidaturas populares. Então o poder econômico tem forte presença no resultado eleitoral, principalmente para deputado, né? Ou seja, mesmo para vereador também, né? Agora, antes de entrar nesse terreno, você falou de deputado, falar do futuro aí, e antes de ir para um giro de notícias, fiquei imaginando aqui, essa época era a época que a Câmara Municipal era ali na Cesar de Abreu. Cesar de Abreu, né? Isso, exatamente. Do lado onde é o Casa Parque Bahia, das Casas Bahia. Casa Bahia Quantos vereadores eram na casa na época? Eram 15. 15? Quando eu assumi já eram 17. Eu assumi em 89. Então esse número já vem de muito tempo. Então. Tanto é quando teve o debate que o TSE diminuiu o número de vereadores. Eu achei uma coisa absurda. A intervenção, você definiu o número que tem que ser pelo Legislativo, foi definido pelo TSE. Pela Justiça. Aí diminuiu para 11, depois... Foi cortando. Foi cortando, né?
E aí... Lá na justiça eles não cortam. Né? Não, lá não. Lá a mamata é maior. Aí o que aconteceu? Como eu apresentei o projeto de lei orgânica, autor do projeto de lei orgânica Itapevi em 89, e lá nós já colocávamos lá o número, né, de 17, você tem que colocar, porque antes da Constituição de 88, as câmaras municipais não tinham autonomia para escrever a lei orgânica. A lei orgânica era um projeto do governador, é um projeto de decreto legislativo. Era um projeto do governador. Então era o governador que mandava, acho, para a Assembleia, era aprovado. Então a questão da lei orgânica era votada pelas Assembleias Legislativas. Com a Constituição de 88 e discutindo o novo Pacto Federativo, né, e aí discutiu o seguinte, que teria que ter autonomia e as câmaras começaram a escrever as leis orgânicas. Então a primeira lei orgânica escrita em Itapevi, e não tinha outra, foi de nossa autoria, minha e do vereador Eliezer. Nós apresentamos um projeto de lei orgânica. E no projeto de lei orgânica, como a gente já estava com 17 vereadores, nós colocamos lá um artigo que o número de vereadores de Itapevi era 17. Como teve, depois de 15 anos, teve a redução, voltou para 11, depois para 13, aí chegou a proposta há 2 anos atrás, tinha que mudar. Eu falei, eu gostaria, porque tinha vereador que queria manter os 13. Estou vendo a intenção, achar que só os que estavam iam continuar. E tinha uma proposta de 19. Eu falei, gente, acho que vamos buscar uma proposta intermediária. Como em 89 já eram 17, vamos resgatar. Vamos manter, porque eu acho que é razoável. Também não precisa ir para 19. Se a outra legislatura quiser, ela pode ir para 19, mas eu acho que 17 é um número razoável. Está na lei orgânica, inclusive a lei orgânica não foi alterada. Você apenas modifica o regimento interno. Então foi isso que aconteceu. Que legal. São 5h20, hoje estamos aqui com o Flávio Azevedo Limas e está junto comigo aqui também para entrevistar o Flávio, o D'Angelo Soares. Vou fazer um giro de notícias e na volta vamos falar de futuro. Contou um pouco da história, tem muito mais coisas para contar e você vê que são muitos anos de militância, de trabalho junto à comunidade, eleito vereador aí com 25 anos, né, Flávio? 25. Muito jovem. Por que não foi prefeito ainda? O cara eleito segundo mais votado com 25 anos de idade, um leque se abriu naquele momento para a tua vida, né? Assim, você sabe que houve muita resistência ao nosso partido, né? Ao PT. É porque hoje o PT é o maior partido desse país, a molecada acha que sempre foi isso, não era bem assim. Não, era difícil, a gente ia fazer um comício, a gente levava laranjada na cara, a gente era agredido pela polícia, né? Então o PT, na verdade, ele estava contra a ordem, né? E os setores mais conservadores repudiavam o PT e repudiavam um partido que veio do chão da fábrica, da escola e da igreja. Você acha que isso é uma trajetória política para você ter chegado à prefeitura antes? O que atrapalhou foi o que era o PT na época, é isso? Na verdade o PT era muito incompreendido. E o PT tinha uma péssima imagem, porque a direita e os grandes meios de comunicação, que é uma imprensa extremamente conservadora, eles sempre trataram o PT como um partido comunista, socialista, que era contra o lucro, o medo, tal. E na verdade não é isso, o PT é um partido socialista, um partido social hoje, né? Mas nunca o PT pretendeu fazer a revolução. Eles acusavam que a gente ia transformar numa ditadura de castrista, como Fidel Castro, porque o PT obviamente se espelhava, e a revolução de Cuba foi uma das revoluções, como da Rússia, as mais importantes, revoluções populares de verdade, né? Então isso, a direita brasileira e os setores mais conservadores assustavam. Tanto é que na campanha de 89 Lula e Collor, as pessoas, os meus avós, os meus tios na Bahia, tinham medo do Lula, que andavam espalhando lá no sudeste do estado da Bahia, que quem tinha 2 vacas tinha que dar uma pro vizinho. Quem tinha 2 galinhas tinha que dar uma pro vizinho. Quem tinha 2 fazendas tinha que doar. Comunismo, né? Então as pessoas, como não tinha muita informação, na dúvida, então vamos manter a ditadura e deixa como está. Bom, nós vamos continuar esse papo já com o Flávio. Antes vamos dar uma passeada aí pela região, saber o que está acontecendo aqui no Jornal da Terra, 5h23. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Em Jandira, o descarte irregular de entulho em locais públicos agora rende multa de R$ 1.098,50. E esta é só uma das penalidades estabelecidas pela nova lei aprovada pela Câmara Municipal.
O objetivo é pôr fim ao despejo de entulho em calçadas, vias, terrenos públicos, córregos e rios, prática comum no município. Para informar a população sobre a lei, a Prefeitura está realizando a campanha Jogue Limpo com Jandira. Entulho na rua, não. As peças publicitárias que comunicam sobre a ação estão sendo afixadas e distribuídas por toda a cidade, destacando, entre outras informações, os telefones 4772-8299 e 153 para denúncias. O despejo de entulho em locais proibidos causa vários transtornos à administração: lixo acumulado, restos de materiais de construção e de madeira, pneus e móveis velhos, além de prejudicar a circulação de pessoas e de carros, poluem matas, córregos e rios, fatores que facilitam enchentes. Podem ainda gerar riscos à saúde pública, devido à proliferação de insetos e de animais roedores e peçonhentos, entre os quais aranhas e escorpiões. As inscrições para atores e figurantes que queiram participar do elenco do espetáculo Drama da Paixão de Cristo 2014 de Carapicuíba foram reabertas. A Secretaria da Cultura, responsável pela organização do espetáculo, aguarda a participação de estudantes, trabalhadores, crianças, jovens e idosos, além de artistas amadores, enriquecendo o elenco e a qualidade do evento. A peça acontece desde 2002 e é realizada no Teatro de Arena da Aldeia de Carapicuíba, a céu aberto. A cada ano, a produção do espetáculo surpreende com inovações, atraindo milhares de pessoas da cidade e região. No último ano, contou com mais de 200 atores. Tradicionalmente, o espetáculo é apresentado na quinta e sexta-feira da Semana Santa. Neste ano, nos dias 17 e 18 de abril. Os interessados em participar do elenco podem se inscrever até o dia 28 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, na Secretaria de Cultura e Turismo, na Praça da Aldeia, Casa 19, Aldeia Jesuítica de Carapicuíba. Informações podem ser obtidas pelo telefone 41860687, 41860687. A Farmácia Central Leopoldino dos Santos, que fica na Rua João Balesteiro, 110, no centro de Jandira, já está de portas abertas para fornecer de graça a mais de 600 munícipes cadastrados remédios de controle à hipertensão e do diabetes, combate ao colesterol, tratamento de doenças respiratórias e outros males, mediante a apresentação de receita assinada e carimbada por médico particular ou da rede pública. O atendimento vai das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite e beneficia ainda jandirenses que não podem ficar sem antibióticos e outros componentes especializados para tratamentos de quadros cujos medicamentos têm uso contínuo e controlado. O novo prédio foi inaugurado pela Prefeitura no sábado. O local passou a concentrar os serviços que a Farmácia Central antes promovia em salas cedidas pela Secretaria da Saúde, no Hospital e Maternidade Municipal. Vale lembrar que os postos de saúde não deixarão de fornecer remédios gratuitamente aos jandirenses. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5 horas e 27 minutos. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Enquanto estava rolando a notícia, eu conversava aqui com o Flávio, a gente falava da dificuldade da captação de água hoje, né, Flávio? Ainda bem que choveu razoavelmente essa semana, né? É. E você nos contava que primeiro, duas coisas que eu não sabia. Primeiro, que a água do reservatório da Cantareira... Sistema Cantareira, grande parte vem de Minas Gerais. Minas Gerais. É. Então é tratada... É tratada aqui, mas ela vem de Minas Gerais. Então, precisa chover bastante em Minas Gerais para a gente resolver o problema do sistema Cantareira. Por que as pessoas falam de chover no próprio reservatório? Porque também ajuda. É porque a principal adutora da capital vem do sistema Cantareira. Tá. Então, precisa chover bastante para essa água vir para cá. Mas, na verdade, precisa chover mesmo em Minas. Em Minas seria fundamental. E aí você também estava contando, você estava me contando que para os moradores de Itapevi ela recebe água do Alto e do Baixo Cotia, né? E não é da Cantareira. E que vai mudar isso.
Essa água vai vir de outra fonte? Não, vai continuar. A extensão de Itapevi, os bairros novos, né? Então eles vão trazer água de São Lourenço da Serra, que é uma água de boa qualidade, né? Para poder aumentar a capacidade do município de investimento. Tá. Itapevi está se desenvolvendo muito na questão da industrialização e de ocupação humana, de casas, prédios, mas você precisa ter um plano diretor. E o plano diretor tem que ser do plano diretor da água, tem que ser o plano diretor de energia. Então, uma empresa para ir para uma cidade, ela tem que ter energia e água, bastante água. Então, hoje o prefeito de Itapevi compra a água da Sabesp para fornecer para bairros onde a especulação imobiliária acabou vendendo lotes irregulares e não tem água da Sabesp. Hoje nós temos 6 caminhões que abastecem o bairro Montserrat e é pago pela prefeitura. Às vezes as pessoas reclamam, mas esse dinheiro sai do bolso da prefeitura, do contribuinte. É importante a gente ceder, mas eu acho que a Sabesp que deveria fornecer essa água, até porque tem que ser um projeto do governo do estado para levar água potável para todas as pessoas. Não, sem dúvida. Mas aonde está o erro? É o erro da especulação que constrói, que desenvolve os bairros, ou a prefeitura não pode barrar isso sem esse mínimo de estrutura? Não, a prefeitura não pode como deve, né? Porque nós sabemos que a especulação não é uma política do sem-teto, não é uma política, é a política daqueles que exploram o sem-teto. É a exploração imobiliária, tá certo? Então essa exploração, o que é? Então as pessoas pegam chácaras, dividem e começam a vender. Certo. E se o poder público não atuar, acaba o poder público também sendo conivente. O prefeito de Jaci Tadeu tem tido uma preocupação enorme com isso. Tanto é que ele não aprovou nenhum loteamento. Nós assinamos essa semana um programa do Minha Casa Minha Vida, já assinou contrato de uma empreiteira com a Caixa Federal. Mas a prioridade do prefeito de Jaci Tadeu, primeiro, é atender as famílias que estão em área de risco. Né? Então há, na verdade, um combate sem trégua do prefeito no sentido de não permitir esses loteamentos irregulares e clandestinos. Mas você sabe que esse tipo de especulação é muito difícil você combater 100%. Porque eles vendem na calada da noite, entendeu? E as pessoas acabam comprando, eles colocam no panfleto que tem tudo, depois não tem nada. E aquela pessoa acaba sendo vítima. Como a prefeitura também não tem onde levar essas pessoas, acaba ficando lá. E muitas vezes a prefeitura tendo que comprar água da Sabesp para fornecer para essas pessoas. Porque ninguém pode passar sede, né? E aí também conta com a letargia da Sabesp para instalar a tubulação nessas regiões também, que poderia ser mais ágil, né? Na verdade a Sabesp é uma grande empresa, né? Acho que é a maior empresa do Brasil de saneamento básico, né? Mas ela está muito aquém das nossas necessidades, né? Porque Itapevi é uma cidade que cresceu muito. Você vê, hoje nós temos uma população, Rodrigo, de 216 mil habitantes, então não é pouca coisa. E é uma cidade que vai crescer muito. Se você for na SP, que faz ligação de Itapevi com São Roque, do lado direito, sentido São Roque, área industrial, Zupium. Então Itapevi é uma cidade que vai desenvolver muito na questão da industrialização. Em que região ali? Próximo da Santa Rita? Santa Rita, Amador Bueno, Ambuitá, né? Já do outro lado, do lado esquerdo, ali é a área residencial. Sim. Então ali o prefeito está tendo uma ação muito enérgica para não permitir essa proliferação de loteamentos irregulares. Então o prefeito só está aprovando loteamento com infraestrutura, com condições, e qualquer conjunto habitacional hoje feito, você tem que ter uma garagem para cada apartamento. Né? Inclusive uma proposta também de o reuso da água do prédio, para você não jogar essa água na rua também. Então tem toda uma proposta de desenvolvimento sustentável do prefeito de Jaci Tadeu, mas eu acho que o que falta também é uma política do governo do estado de São Paulo, mas não essa política pontual que atende um prefeito, uma demanda. Tem que ser uma política de desenvolvimento regional. Então, olhar Itapevi hoje, você não precisa olhar só Itapevi, você precisa olhar a região. Tanto a questão da mobilidade urbana, como do desenvolvimento do comércio, né, da indústria, da prestação de serviço. Então, Itapevi, nos últimos 10 anos, teve um aumento do PIB de 150% aumento do PIB. Mas o PIB o que é? Das empresas. Então, cresceram mais de 154% o PIB. Agora, nós precisamos ter condições para que mais investimentos possam chegar a Itapevi. Então, Itapevi está completando 55 anos da sua emancipação política administrativa, que ocorreu no mesmo ano você estava falando aqui de Cuba, da Revolução Cubana. Então, teve no mesmo ano, 55 lá também? 55 anos, né? Então, da Revolução Cubana. Até tem um médico cubano que me convidou para ir na casa dele hoje à noite, que eles vão comemorar, mas não vai dar para eu ir lá porque eu tenho outros compromissos. Então,
Itapevi hoje, eu tenho colocado que o aniversário de Itapevi tem que ser bastante significativo por conta do desenvolvimento que Itapevi está tendo nos últimos anos. Itapevi até 59 era um município da Grande São Paulo que apenas tinha uma estação ferroviária FEPASA, ou da antiga Sorocabana. Né, Estrada de Ferro Sorocabana. E era um bairro de Cotia. Então hoje o orçamento de Itapevi ele é praticamente igual ao orçamento de Cotia. Mostra o desenvolvimento, uma política desenvolvimentista, né, na cidade nos últimos anos. E o Jaci Tadeu ele é um dos protagonistas desse processo, até como engenheiro, foi 8 anos vice-prefeito e atuou sempre na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e como prefeito ele está levando várias empresas e vários empreendimentos, né, que vai gerar emprego e renda na cidade. Não, salto de qualidade, a gente que acaba morando lá tende a reclamar disso, daquilo, mas as pessoas que vêm de fora, amigos da gente, aposto que cada um de vocês vão ter um exemplo para contar, mas eu reparo por familiares meus, que ficam anos sem ir lá, quando aparece lá para passar um domingo lá em casa, nossa, como isso aqui mudou, quer dizer, realmente é uma cidade que tem crescido. O orçamento é um bom exemplo. Há 10 anos, qual era o orçamento da cidade? Por volta de 112 milhões, por aí. Então, hoje 600 milhões, né? Quase 600 milhões. Então, mudou muito e eu me lembro na campanha de 2004, a grande pregação do candidato a vice-prefeito Jaci Tadeu era o desenvolvimento mesmo. Eu me lembro que ele... Eu gravei os programas de rádio da campanha e o que ele falava, basicamente, o que ele queria imprimir era exatamente isso, né? O desenvolvimento. E ele assumiu a secretaria lá e levou realmente muito a sério, tanto que teve reconhecimento da população, né? Agora, Flávio, falando de política, você, de quantos anos... Você é presidente do PT, não, né? Já fui presidente por vários mandatos, agora eu sou vice-presidente. Vice-presidente, mas você é a principal figura pública do PT, que está há mais tempo no PT. Doutora Ruth é do PT, ex-prefeita, mas você está lá, você falou 85? Na verdade eu sou militante do PT desde 82. 82? Tá. Na eleição que eu votei no Lula. Então são mais de 30 anos. Mas eu me filiei em 85, tá. Mas significa dizer que eu militei no PT antes de ser filiado. Você fez campanha para prefeito, foram quantas? São 2 campanhas para prefeito? Que eu fui candidato? Isso. 2. Foi em 92 e em 2004. Em 2004. Agora, você... Aí uma pergunta pessoal. Quando acabou o mandato, a segunda mandato da doutora Ruth, você chegou a ter expectativa de ser candidato a prefeito você? Porque doutora Ruth e PT, eu achava absolutamente natural, né? Uma situação bem... achava até uma... Eu preciso dizer pro ouvinte da Rádio Terra que até bem pouco tempo eu participava muito pouco da vida pública de toda a região, da vida política. Então eu achava bem natural, eu esperava, aliás, a candidatura a Flávio na sequência. Primeiro, você tinha essa expectativa, e como que você administrou? É óbvio que as coisas estão bem consolidadas, bem resolvidas, mas foi algum motivo de frustração para você em algum momento ou não? Não, absolutamente, né? A doutora Ruth ela tinha uma preferência pelo Jaci, que era do PV, embora o PT tivesse decidido num congresso nacional do partido que onde tivesse prefeito disso. Do PT tinha que ser alguém do PT, mas reconhecendo o papel do Jaci também, né? E havia, por parte de algumas pessoas, forte inclinação pelo Jaci, e por ser uma pessoa honesta, uma pessoa que pensa na cidade, o PT fez um acordo desde que o PT fizesse a composição no majoritário, que o PT apresentasse o vice. E eu quero dizer para você que eu estou muito, assim, contente, né? Feliz de ser o vice do Jaci Tadeu. E eu tenho dito, ele tem demonstrado muito mais compromisso do que eu achava antes. Compromisso comigo mesmo. Não é compromisso comigo, sabe, de eu ter espaço no governo. Não é esse compromisso. O compromisso, na verdade, do prefeito, assim, respeitar aquilo que nós traçamos, de melhorar a questão da educação, de dar uma nova dinâmica para a educação. Nós lá implantamos a creche noturna. Bom, isso eu queria falar depois, mas já que você tocou nesse assunto, isso é uma das grandes marcas da administração de vocês, e imagino você é pré-candidato a deputado federal, é isso, né? Eu sou pré-candidato a deputado federal, é uma discussão que está tendo na região, né?
com apoio de muita gente, eu tô discutindo. Né? Mas imagino que até pelo seu conhecimento de educação, pela sua militância na educação, um dos grandes trunfos que você vai passar para conquistar o voto é isso, né? A creche noturna foi uma ideia que deve ter nascido também a partir das discussões que você apresentou durante a campanha, e ela ganhou a região inteira. Nós vemos hoje os outros municípios também seguindo o mesmo modelo, tentando aplicar o mesmo modelo. Uma ideia que realmente foi uma grande sacada, né? Na verdade, a creche noturna, o que é? Você prolongar o período, né? Então, ao invés da criança sair às 19 horas, pode sair às 22h30, 23 horas, para você, na verdade, atender uma necessidade da mãe trabalhadora ou da mãe estudante. Então, ao invés de deixar com a vizinha, com a amiga, por que não deixa na escola pública, né? Porque primeiro eu defendo a creche, a escola pública estatal. As prefeituras, o governo do estado, o governo federal, tem que criar condições para que a gente possa atender de fato e ter a creche como um processo educacional, não um depósito de criança. Verdade. Então a creche noturna, na verdade, embora muita gente fale, eu que sugeri para o prefeito, primeiro eu quero deixar isso bem registrado. Eu estava fazendo campanha... É assim, né? O pai da criança bonita sempre tem uma de pai. Eu estava fazendo campanha com o prefeito, né, num bairro da cidade, e aí uma senhora nos questionou assim, nos questionaram, vocês precisam pensar nas mães, por exemplo, que trabalha até às 10 não tem onde deixar a criança. Aí eu e o Jaci, naquele momento, vamos pensar na creche noturna. Eu não sei nem se foi ele que falou isso ou eu, até por uma questão de honestidade política, né? Foi nós dois, a gente discutiu ali, a mulher sugeriu e a gente começou a apresentar nas reuniões, embora não tivesse no plano, que a gente tinha uma proposta para atender a questão da creche, além da gente ampliar as vagas nas creches Itapevi, que o ano passado nós criamos mais de 1.600 vagas na creche Itapevi. A gente tinha a proposta da creche noturna, que foi sugestão de uma mulher. Eu não saberia dizer nem que era eleitora nossa, mas deu a sugestão e a gente acatou. E é uma grande marca do governo de Jaci Tadeu. É evidente que não é só a questão da creche noturna. É a gente universalizar, né, a educação. Existe uma meta do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que é uma proposta que até 2020, 50% dos brasileiros, das crianças, está nas creches, e eu acho que dá para a gente atingir isso até 2016. Todas as crianças da PV em idade de creche na creche. Mas a nossa discussão não é só essa, né? Eu defendo primeiro escola de tempo integral, né? Defendo que pelo menos 10% do PIB seja aplicado em educação. Mas esse dinheiro do PIB de educação, se você não tiver deputados comprometidos, isso não passa. Porque o Congresso Nacional hoje, Rodrigo, é composto em 80% pelos grandes empresários, né? Então essas pessoas não vão querer tirar dinheiro de quem tem. E o PIB é a produção. Você vai tirar dinheiro de quem? Né? Mexe no orçamento. Né? Vai tirar de algum lugar. Né? Então, qual que é a proposta? A proposta, primeiro, nós já conseguimos, através da CNTE, a gente ter o dinheiro do pré-sal, que é 75% do royalties do petróleo, para a educação, e os 100% do fundo do pré-sal para a educação. Mas isso não é suficiente. Então, nós temos que ter escola de tempo integral. Não adianta o aluno ficar na escola 4 ou 5 horas e ir para a rua. Então você vai combater a violência, você vai combater a droga. Porque o aluno não tem que ficar só na escola para aprender português, matemática, história ou língua estrangeira. Tem que ser um espaço do conhecimento e que possa ter atividades culturais, esportivas, para ele ter um pouco mais de tempo e ele não ir para a rua. Então eu acho que o grande desafio nosso é a gente lutar para que a gente possa ter essa escola de tempo integral. Que isso dialoga com toda a sociedade, e eu não tenho dúvida nenhuma que é a educação que diminui a questão da violência, para além da importância da educação do ponto de vista do desenvolvimento do país, né, da competitividade. Eu acho... Então, não, é básico. Tudo bem, aí você está discutindo aí a questão do recurso federal, né? Mas também tem uma questão do recurso estadual, que é muito importante para a educação de ensino médio, né, do nível médio, né? E a gente vê os professores, a gente conversa com os professores, a grande maioria descontente com o governo do estado, o governo do Alckmin, o Serra e outros governos do PSDB, que denunciam que vem destruindo a educação, desfacelando, todas essas coisas, né? Agora o professor na sala de aula, ele tem um papel, todo jovem passa pela mão do professor. Naquele momento de 15, 16 anos ali no ensino médio, passa pela mão do professor, e esse moleque sai da escola e vota na direita, vota em pessoas que não têm compromisso com a educação.
né? E o professor, por que não consegue transmitir para esse jovem ali na sala de aula essa preocupação com a educação? Tudo? Porque eu fui aluno seu, né, no primeiro ano do ensino médio, e aí foi ali que me despertou, nas suas aulas de história, que me despertou... Era bom aluno, Fausto? Era bom aluno ou meia boca? Não, eu vou dizer que era um excelente aluno. E foi ali que me despertou essa questão política, de me preocupar, de me envolver, de saber em quem eu vou votar, de saber quem vai me representar. E aí também outros amigos meus também teve aula contigo, e também se despertou na política, né? Muitos estão hoje, uns estão no PT, outros estão no PSB, outros estão no PCdoB. Todo mundo pensa diferente, mas todo mundo está com pensamento político ali, lutando pela melhoria. E por que a grande maioria dos professores reclamam tanto, mas não consegue passar esse entendimento para o aluno ali, que vai ser leitor logo um ano depois ou 2 anos depois? Então, Dante, eu estou contente de estar aqui, também você ter sido meu aluno. Não vai chorar também aqui, não? Não, me dá a impressão que eu sou muito velho. Outro dia, uma senhora aposentada falou, Cláudio, eu fui seu aluno. Falei, mas foi no EJA, né? Foi, tá bom. Tá bom, tá bom, né? Então, assim, você sabe, nas minhas aulas eu desperto a juventude para a luta social, mas jamais eu falei, é esse ou aquele partido, né? A gente sempre direcionou para que houvesse uma compreensão, né? Para a gente combater a alienação do estudantil, né? Então, é verdade, então você tem professores e professores, você tem professor que tem uma vida voltada não só para ser professor, para ter um salário, mas pela luta, pela qualidade na educação e pela valorização profissional. Sim. Se todos tivessem, vamos dizer assim, ou apenas a maioria tivesse essa preocupação, é evidente que a educação estaria melhor, né? Você vê que nós fizemos uma greve de 20 dias, de abril e maio do ano passado, e a gente conseguiu abrir uma série de negociações, e não foi uma greve total, não é? Agora, a greve não era contra, era a greve pela educação, né? É em defesa da educação de qualidade, né? Então, isso é muito difícil, porque nós temos uma sociedade que ela é muito patrocinada também pelos meios de comunicação, né? Sim. Que se baseia muito mais no consumismo, na ideia do consumo, ou seja, e desvaloriza grande parte a questão da educação. Se nós pegarmos os programas, com exceção do Rodrigo, aqui a grande parte dos programas só trata de violência, como se o mundo fosse só da violência. Você pega os jornais aí, as televisões, o Ibope é a violência, é a desgraça, né? Então você imagina quando teve início a questão das manifestações, parecia que era a Copa do Mundo, quando os manifestantes verdade. Foram atacar o palácio, foram entrar no Congresso, parecia que tinha ganhado a Copa do Mundo. Quando essa elite conservadora, os grandes meios de comunicação percebeu e que eles estavam sendo questionados, eles começaram a criminalizar, e que é perigoso. Eles estão tentando tratar esses atos como terrorismo. Não é terrorismo, é vandalismo. E a polícia conhece, e sabe quem realmente está lá para poder fazer o enfrentamento e o movimento honesto, por reformas, né? Ou por mudanças importantes para a sociedade. Mas em grande medida essas manifestações são mais é um grupo mais elitizado, não são os pobres da periferia que estão indo para lá. É só você pegar, é uma juventude alienada, mas uma juventude rica ou da classe média. Porque a juventude da minha época, da época do Dange também, que ele é jovem, a gente trabalhava o dia e ia fazer a luta à noite. A gente parava o colégio à noite para protestar, a universidade à noite, porque a gente tinha que ganhar pão. Agora, você viu uma juventude com um mês na rua. Peraí, como é que ele chegou até lá? Como é que consegue, né? Como é que chegou até lá? Então, tem uma grande confusão, né, isso aí. Então, está uma juventude meio sem referencial. Então, hoje, por exemplo, você consegue muito... Se você fizer um panfleto e na porta de uma escola para tentar convencer um aluno ou um professor, você consegue muito mais no Facebook do que levar um material escrito, né, ou seja, uma proposta, porque virou moda, então todo mundo hoje tem acesso. Eu não estou aqui combatendo a informação, muito pelo contrário, mas houve um emburrecimento, sem dúvida, de uma parte, de uma alienação total, que muitas pessoas perguntavam, o que você está fazendo aqui na manifestação? Eu vim aqui porque meu primo veio. Mas o que você está propondo? Não, nós estamos lutando aqui porque está tudo errado. Como é que está tudo errado? Nós temos o menor índice de desemprego da história do Brasil. Eu estive no Nordeste agora. Tem pobreza, mas não tem aquela miséria acentuada que tinha. Sabe? Pessoas com carro, ruas pavimentadas, creche em cidades pequenas. As pessoas fazendo festa durante a semana.
Coisa que você não via isso. Então melhorou a situação do brasileiro. A distribuição de renda melhorou mesmo. Melhorou e melhorou bastante. Eu me lembro quando a gente veio da Bahia para São Paulo, Rodrigo, assim, a gente só comia mistura final de semana. Minha mãe fazia um macarrão lá, frango. Era isso mesmo. Então todo mundo se preocupava. Às vezes a gente levava a marmita para a firma, ficava com vergonha, que só tinha ovo, às vezes nem ovo tinha. É verdade. Não é? Hoje, o pessoal está fazendo churrasco na laje, meu. Todo dia, mundo. né? Já foi uma grande evolução. Todo dia. Então, o que está acontecendo? Então, nós não podemos desprezar esses avanços. Sem dúvida. Nós não podemos dizer assim, não é verdade. O Brasil mudou e mudou para melhor. Você pegar nos anos 70, 80, 90, todo mundo, você comprava todo tipo de medicamento. Hoje, quem usa remédio, por exemplo, de hipertensão, é de graça. É só pegar a receita, vai lá na farmácia popular e pega. Agora, nós temos um problema, né? Nós temos um problema. De repente, lá na unidade básica de saúde, na farmácia popular, lá você tem um remédio público, mas muitas vezes o médico receita aquele remédio que não tem na farmácia, para a pessoa ir comprar. Aí ele acha que não presta ao prefeito. Tem um remédio, por exemplo, aí, que é o atorvastatina, que combate o colesterol, e a civastatina. A civastatina tem na farmácia popular. Exatamente. Mas muitos médicos dão o outro, que custa R$80 a caixa. Aí é o lobby das grandes indústrias farmacêuticas. Exatamente, dos cartéis, né, dos laboratórios. Né? Então é um grande problema. Então é um problema de consciência, é um problema cultural nosso. Mas eu acho, Danji, que assim, eu acho que tem jeito, eu acho que a única forma da gente mudar é através da educação, né? Se vocês perceberem bem, o povo foi para a rua, não foi contra um governo ou outro. Foi contra uma situação, um sistema. Um modelo. Exatamente. E que a mídia tentou carimbar um partido ou alguém. Não conseguiu. Sim. Porque ao mesmo tempo todo mundo estava naquela mídia, naquela loucura, naquele turbilhão ali, todo mundo estava na vala comum. Sim. Só que a impressão que todo mundo só fazia coisa errada, que todo político era corrupto, todo prefeito era desonesto. E todo vereador e todas as pessoas, né? E nós sabemos que tem muita gente boa. Sim, sim. Né? Temos exemplos aí de pessoas que são realmente dedicados, né, à causa pública e à coisa pública, né? Então, nesse sentido, eu acho que, voltando a reafirmar, eu acho que assim, a porta mesmo para a prosperidade é o conhecimento e passa necessariamente por uma educação de qualidade. Bom, faltam 10 minutos para as 6 da tarde. Estamos aqui hoje com o Cláudio Azevedo Limas. Cláudio, eu preciso falar com você de um pouco de cenário político. Aqui na região, vamos falar especificamente do PT, como pré-candidato, nós já sabemos do Pracidelli, vice-prefeito de Osasco. Você, tem mais alguém? Não, são os dois, né? Estou dizendo na seara petista, enfim. Você acha que de alguma maneira vocês vão disputar o mesmo voto? Em algum momento vão disputar o mesmo voto. No que você acha que você sai na frente, por exemplo, do Pracidelli? Eu vou te dar o que eu tenho escutado em relação, por exemplo, e eu tenho muito respeito pelo Pracidelli, uma figura que eu gosto, já entrevistei ele, enquanto vereador, um grande trabalho. Mas assim, eu já ouvi na rua gente me dizendo assim, olha, o Pracidelli é o sucessor de João Paulo Cunha. A candidatura dele nasce natimorta. Você tem essa mesma opinião? Se você não quiser falar a respeito do valor, mas isso eu escutei na rua. Nem é a minha opinião. Mas você acha que são só esses dois nomes para deputado federal do PT na região? Ou tem mais? E você acha que já consegue caminhar com uma maior tranquilidade por conta disso? Você acha que essa influência da herança João Paulo Cunha pode atrapalhar o companheiro Pracidelli? Primeiro eu acho que o João Paulo não está morto, né? Ele está passando por um processo que eu lamento profundamente. Eu acho que houve uma injustiça com ele e com vários companheiros do PT que foram condenados. Eu não posso dizer que é uma liderança importante, tem forte influência ainda no Partido dos Trabalhadores. Sim. Mas eu considero que o Pracidelli tem toda a legitimidade, como eu tenho também, né? Eu gostaria de disputar com ele o voto, mas não uma disputa de ser contra o Pracidelli. Claro. Mas a gente é a disputa da gente pegar o voto. Sim, então, sim. O voto que o Pracidelli não pegar, eu quero pegar, Exatamente. porque vem pro PT. Que é o PT. Porque tanto o voto do Pracidelli serve para mim, como o meu serve para ele. Então, na verdade, nós vamos querer, assim, buscar aquele voto que não é o voto petista, que o voto petista já vai votar no PT ou na legenda. Sim, sim. Aquele voto que vai para outros setores ou seja, setores conservadores aí, que com certeza não tem os objetivos, nem os propósitos, meu e do Pracidelli. O Pracidelli, eu não quero aqui fazer juízo de valor, entendeu? É meu amigo também, torço pela eleição dele, né? Mas eu acho que eu tenho um espaço e vou conquistar um espaço muito grande no estado e na região, porque tem pessoas que têm
um posicionamento, por exemplo, que é mais propenso a alguém ligado à educação, né? Aí é bem provável que na educação eu posso ter uma vantagem. Mas tem outros setores também que o Pracidelli é de uma cidade maior, né? Tem mais disposição de mídia, pelo menos tinha até pouco tempo do que eu. Então isso vai ajudar. Eu torço para o Pracidelli se eleger, como eu torço para que eu possa me eleger também. Eu não vejo nenhum problema. E não vejo nenhum problema ser do partido PT, do partido João Paulo, do partido Zé Dirceu. Eu não tenho nenhum problema. Até porque isso é coisa da política, tá certo? O Zeredo vai estar sendo condenado agora também, da mesma maneira? Até porque eu acho que a condenação dos companheiros do PT, eu acho que houve muita maldade ali no Supremo Tribunal Federal, né? Então o Zé Dirceu, por exemplo, e muitos foram condenados sem provas, pela teoria do domínio do fato, que é uma teoria nazista, não é? Então como é que você pode condenar alguém porque ele deveria saber? Não, ele vai ser condenado porque ele deveria saber e não soube. Não é assim. Então quando você pensa no fórum privilegiado, é exatamente para que não haja, por parte do juiz de primeiro grau, uma interferência, um peso, para poder caçar o mandato de uma definir a carreira do cara. Só que neste caso aí, que a chamada ação penal 470, o que eles colocaram? Eles levaram todo mundo para o Supremo. Tudo para o Supremo. Pessoas que não têm fórum privilegiado. Por que está todo mundo lá? Que foi uma forma de responder à sociedade, não à sociedade, mas principalmente os setores mais conservadores, de criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Só que isso aconteceu em 2005, 2006, e o Lula foi reeleito. Em 2010, a Dilma foi eleita pelo Lula e tem grande chance agora de ser reeleita também, né? Então quer dizer que isso, eu acho que esse problema que ocorreu com o João Paulo, eu acho que ele fortalece a militância do PT e aqueles setores lúcidos, né, assim, mais preocupados com a democracia, de entender que se cometeu uma grande injustiça, né? Não que eu acho que as pessoas não têm que ser punidas pelos atos, mas a forma com que foi o processo, não é? Era um espetáculo na televisão, né? Onde a mídia interferiu diretamente no voto ou seja, do ministro do Supremo. Fazendo pressão, né? Fazendo pressão. Então, agora, Flávio, da mesma pessoa que eu vi esse comentário, e eu não tenho profundidade para avaliar aqui no cenário de Osasco para saber disso, mas essa mesma pessoa me dizia que o grande vitorioso nesse cenário é você, porque você tem a sua bandeira, que é a educação, e que entre os eleitores do PT vai haver uma migração de votos natural numa figura que está no PT há tanto tempo, que representa a marca do PT há tanto tempo, e séria, né, que não tem marcas, nenhum problema. Essa pessoa também me disse que você vai herdar muitos desses votos do companheiro João Paulo Cunha. Eu gostaria, né, até porque o João Paulo é uma pessoa que eu respeito muito, já apoiei em alguns momentos também, tanto para presidente do diretório estadual, como para deputado federal em 94, eu apoiei o João Paulo Cunha. Apoiei outros não por questões táticas, regionais, de compromissos partidários, mais de grupos dentro do PT, né? Então, por isso, eu quero fazer uma campanha extremamente honesta, sabe, assim, com o Pracidelli, principalmente, até porque, pelo que eu estou sabendo, são essas duas candidaturas que estão colocadas, né? Então eu queria aproveitar também, Rodrigo, e dizer assim, para mim é uma grande satisfação estar aqui. Eu sei que tem muita gente aí, já no Facebook, falando da nossa entrevista. Eu queria parabenizar as pessoas, várias pessoas têm ligado para cá, né? Através da assessoria aqui, Célia Bernardi, Jordana Mercado, Camila Mariano, Ângela Vitor, né? Lilian Kelly, Flávia Ventura, Sérgio Venturini, né? Lília Kelly, Sandra de Oliveira, Flávia Ventura e outras pessoas. Que bom, que bom. Então eu quero dizer aqui mais uma vez que seu programa realmente tem uma grande audiência. Não, com certeza. E eu quero deixar claro aqui que eu ainda não sou candidato, né? Eu não tenho nem como fazer campanha, né? Apenas eu sou pré-candidato com todas as pessoas que vão disputar a eleição no dia 5 de outubro. E quero, assim, novamente te agradecer. Né? Não, você é nosso parceiro aqui, fala semanalmente de educação aqui. O Dange, depois eu vou falar com meu amigo que trabalhou na ECA, eu quero saber se é na época que eu trabalhei também. Né? Mas já vendo assim que é uma cara de um trabalhador, né? Talvez não tão sofrido como eu, tá bem mais novo, né? Eu queria agradecer você, seus ouvintes aí, e dizer que é sempre uma honra estar aqui, num ambiente tão agradável e tão sério. Não, é nosso parceiro aqui. Muito obrigado, então, Flávio Azevedo Limas. Infelizmente, eu tenho que entregar horário para o nosso companheiro, o Ademir Laurantes.
mas nós sempre vamos conversando aqui e sempre é um prazer tê-lo aqui para esse bom papo aqui. Muito obrigado. Obrigado também, Danja. Boa tarde, Rodrigo. Um abraço, Cláudio. Pessoal aí da Rádio Terra, os ouvintes, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço, paz e bem, não esqueça, até porque não há mais tempo, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta, segunda-feira, 5 da tarde.